Olá, bom dia a todos vocês. Estamos aqui novamente na nossa live de terça-feira e hoje o assunto são as três etapas da vida. Mais uma vez vamos ter aqui eu e a Andressa falando sobre esse assunto e também temos uma novidade hoje. Vamos ter um exercício diferenciado para nós fazermos aqui hoje, ok? Então, aqueles que estiverem presentes e puderem compartilhar essa live ali com outras pessoas, sinta aquelas pessoas que possa ser contribuição para você também e direcione essa live para que possa chegar a mais e mais pessoas. Bom dia, Joana, bom dia, Maria Cecília, bom dia, pessoal. Estou aguardando aqui a Andressa entrar. Enquanto isso, pessoal, vocês podem se preparar já fazer um exercício, vai precisar de uma cadeira para vocês poderem estar bem confortáveis com os pés no chão, ok? Eu vou aqui inserir a Andressa aqui, para a gente poder iniciar. Enquanto isso, vai direcionando aí, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Andressa. bom dia. Como que tá o tempo aí em Presidente Prudente? Muito frio? Tá frio. Tá frio, né? Bom pra dormir, que delícia. Mudou o tempo, né? Mas ai, que bom. Tudo tem seu tempo. Bom dia, Rita. Bom dia, Juliana. Sejam bem-vindas. Bem, Bom, Alan, estamos aqui, né? Hoje já é o quê? O sexto dia do nosso propósito. eu acho que sim, viu? Já é por aí. Tá Acho que é passando o sexto. rápido, né? Que bom, né? É muito bom. Hoje nós vamos estar falando sobre as três fases da etapa da vida. Mas antes da gente começar, eu gostaria da gente estar realizando um exercício de meditação alfa. Esse exercício ele é muito importante. Ele é recomendado que seja feito todos os dias. Sempre que você estiver no trabalho, no meio do dia, estiver estressado, com dificuldade de clareza, dificuldade para tomar uma decisão, é muito importante que você faça esse relaxamento alfa. O relaxamento alfa, ele desacelera suas ondas cerebrais, ele aumenta a sua criatividade, sua intuição, seu estado de presença, ativa o seu lado, o seu hemisfério direito do cérebro, que é o lado feminino, né, da docilidade, da paciência. E a gente queria fazer esse exercício hoje, propor para vocês esse momento dessa ferramenta. Então vamos lá? De preferência, quem estiver dirigindo ou fazendo qualquer outra atividade, se possível, né? Esse momento ele vai trazer um relaxamento. Então, se alguém estiver fazendo, dirigindo ou em alguma coisa muito importante, é até interessante que vocês, assim, estejam em alerta. Então, vamos lá. Sente-se em um local confortável, com as suas costas completamente eretas, com seus pés apoiados no chão e as suas mãos sobre suas coxas. Olhe para cima, na altura da sua sobrancelha, mais ou menos a 15 graus. Com seus olhos fechados. Isso. Mantenha os seus braços e pernas profundamente relaxados. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente e solte o ar lentamente. Sinta-se profundamente confortável com o estado de relaxamento profundo que você está alcançando. Inspire muito lentamente, enchendo todos os seus pulmões, mantendo o ar nos pulmões enquanto eu conto. 1001, 1002, 1003, 1004. Solte o ar dos seus pulmões lentamente contando. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Continue respirando. Inspire contando até 4 e expire contando até 4. E você vai começando a ficar completamente relaxado agora. O seu corpo está pesado,
e você sente um peso agradável em todo o seu corpo. Volte toda a sua atenção para a sola dos seus pés. Primeiro para o seu pé esquerdo, depois para o seu tornozelo, a perna, as suas coxas, o quadril. E em seguida vá para o seu pé direito e repita o processo. Para os seus pés, para o seu tornozelo, para a sua perna, para a sua coxa e para o seu quadril. Depois suba para todo o seu tronco e continue dando ordens de relaxamento. Agora com as mãos e braços, os ombros, as costas, a nuca, o couro cabeludo, a testa, a sua face. E a sua boca se abre levemente e fica entreaberta. Todo o seu corpo agora está profundamente relaxado e pesado. Agora imagine uma tela de cinema toda azul e preste atenção somente nela. Você está vendo a tela? A sua mente está totalmente concentrada nessa tela. E agora você limpou o seu corpo e sua mente. Esvaziou o seu corpo das tensões e sua mente de todos os pensamentos. Sinta como é profundamente agradável. Continue respirando lentamente. Inspire, segure e solte. Você está profundamente relaxado. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você vai ficar cada vez mais relaxado. As sugestões ouvidas aqui terão um efeito poderoso em sua vida. E que nesse momento você possa repetir comigo. Eu elimino do meu corpo físico, mental e emocional, tudo que possa me limitar e evitar que meu processo chegue até mim. Eu elimino da minha mente e das emoções de todas as pessoas, qualquer sentimento, crença, atitude e pensamento que possam me limitar e impedir de crescer, prosperar e evoluir e ser feliz. Neste momento, eu tomo posse da minha herança como filho do Criador. A minha prosperidade é ilimitada, a minha vida é abundante e a prosperidade é uma questão de pensamento e sentimento. E eu coloco na minha mente em todos os momentos da minha vida. Todas as mudanças acontecem em minha vida em paz e harmonia e de forma benevolente para todos os envolvidos. Respire profundamente. E nós vamos começar a despertar agora. E você vai se despertar completamente revigorado, energizado, rejuvenescido, descansado, cheio de entusiasmo, de vitalidade, de energia, capaz de enfrentar qualquer desafio, sentindo-se extremamente bem, feliz e alegre. No número 1, comece a despertar. No número 2, você sente e está profundamente descansado. No número 3, você vai acordar. E no número 4, se desperte completamente energizado, revigorado e cheio de entusiasmo. E no 5, abra os seus olhos. Esse foi um exercício de relaxamento alfa. Você deve uma sugestão que você faça esse exercício de respirar, de sentar com a coluna encostada, de uma forma confortável, com seus pés completamente no chão. E você dá uma elevação na sua testa, como se você estivesse olhando para cima. E você respira e inspira por algum momento, algumas vezes do seu dia, quando você estiver muito estressado, muito irritado. E precisar, trazer esse estado de centro de volta para você. É muito importante, você vai perceber que se você fazer esse exercício,
o seu dia vai render melhor, você vai estar mais concentrado, mais dinâmico. Enfim, a respiração e a visualização é uma ferramenta incrível de ativação das nossas células, né? Das nossas sinapses neurais. É muito importante. Para mim, tem funcionado bastante. Foi uma ferramenta muito importante, principalmente para tratar a questão da ansiedade, né? Quando eu tive as crises de ansiedade, quando vinha as sensações, eu parava e fazia esse exercício. É muito bom. Eu tenho feito, não exatamente o seu, assim, né? Mas, assim, essa meditação alfa tem várias formas de serem feitas. E eu já tenho feito com uma certa frequência. Já faz pelo menos aí que eu venho fazendo sem errar umas 2 semanas, né? E realmente tem mudado muita coisa. Principalmente quando a cabeça está muito cheia. Quando você tem muita coisa para fazer, aí que você tem que fazer essa meditação. É meio que o oposto. Nossa, mas como que eu tenho muita coisa para fazer, não vou ter tempo, não. Se você tiver com um dia muito atribulado, aí que você tem que pegar, que seja 5 minutos, aí você para e faça isso, que aí você vai ver uma diferença total de como que vai ser esse dia, né? De como que você vai olhar para as coisas. E também uma meditação, e você entrar em alfa, né? A gente está falando sobre entrar em alfa, e não exatamente seguir essa sequência. Eu estou lendo esse livro aqui, deve estar invertido aqui, do Joe Dispenza, que é o Como Se Tornar Sobrenatural. É um livro que fala inteiro sobre isso. A questão da meditação, de você, a princípio, praticá-la todos os dias, entrando em alfa, né? E é um negócio interessante, porque, por exemplo, ali, você colocou aquela tela azul, né? E que faz parte para você se concentrar ali. Mas você pode, colocando essa tela azul, por exemplo, você pode colocar uma tela daquilo que você deseja criar na sua realidade, né? Que de repente você aí, por meio só no dia a dia, atribulados, não está conseguindo. Então, aquele quadro dos sonhos, aquilo que o pessoal gosta de fazer e de deixar para poder ser visto em beta, né? Que beta é quando a gente está desperto agora, conversando, falando, né? Mas quando você visualiza aquilo em alfa, aquilo realmente ele começa a ser criado, né? Na outra dimensão e se materializar nessa aqui. É bem interessante. O livro fala sobre isso e achei bem legal. A gente nem tinha, assim, conversado antecipadamente sobre essa questão da meditação em alfa, né? Mas era para ser feito, porque realmente é algo que eu venho vivendo. E a hora que você trouxe essa ideia hoje, logo cedo, a gente nem tem tempo de comentar que eu estava usando e fazendo. Eu falei, não, faz, produz essa da forma que você está fazendo aí, né, para a gente fazer junto, mas é muito bacana. E esse livro eu recomendo. Né? Ele faz uma meditação. Aqui ele não ensina, que nem a gente está fazendo aqui, com esse roteiro falado, né? Teria que se montar. Mas tem uma que a gente pode fazer um dia desses, que entra em alfa e com a bênção dos centros energéticos. Então a gente vai chakra por chakra, mentalizando e abençoando, e ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente vai alinhando. Né? Então é uma forma de fazer o alinhamento e prevenir doenças, se sentir melhor, bem-estar e tudo mais. É bem bacana. A gente pode, um dia desses, orientar para esse caminho. Entra em alfa, aquele início, e passa para essa questão de 100%. Acho que vai ser legal. Ah, é bem legal. Eu trabalho bastante desse daí do alinhamento dos centros energéticos através da meditação que a gente manda para os pacientes. E é muito interessante, assim, deixar essa informação para vocês. O que acontece? Pensamento
cria sentimento e cria uma vibração, um campo energético ao redor do nosso corpo. Então, a meditação, o relaxamento alfa, ele não está só funcionado à mente, ele está relacionado ao seu magnetismo, aquilo que você traz para dentro de você. A gente popularmente é conhecido como a aura, né? Vamos imaginar se a gente tem uma aura, uma energia em volta do nosso corpo. E quando a gente está muito irritado, estressado, controlador, né? Como o Alan falou, uma vida cheia de atividades, uma vida super corrida, cheia de compromissos, a gente está ativando muito o nosso lado esquerdo do cérebro. E isso vai gerando em volta do nosso ser um campo denso, um campo pesado. E aí a gente não consegue se libertar daquela possibilidade. E quando a gente começa a desacelerar as nossas ondas cerebrais, entrar em estado alfa, a gente vai para a parte das possibilidades. A gente ativa a nossa fé, né? Como o Alan falou da visualização, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, a gente está cheio de problema ali, de um sentimento, de uma dor. Então, a gente precisa parar, respirar e abrir para mais possibilidades que estão disponíveis. E aí a gente vai falar hoje sobre as 3 fases. E quando nós praticamos esse exercício, né, do relaxamento alfa, como a Alan falou, esse aqui foi só um exemplozinho para vocês começarem a estar aqui presente, né? Para chamar vocês para o estado de presença da live, para que vocês possam receber cada palavra, cada consciência, cada informação aqui de uma forma aberta, receptiva, e que isso possa gerar a partir da vida de vocês hoje, a partir de hoje, mudanças significativas, né? E que vocês possam desfrutar disso. Então, por isso que eu trouxe, falei, vamos trazer esse relaxamento logo no início, para as pessoas estarem conectadas, engajadas, e eu também estou ouvindo a Adriana. A Adriana está falando que está dando um eco no meu áudio. Será que se eu colocar o fone melhora? Para mim não está dando, não. Não sei se de repente pode ser uma questão. Quando você coloca o fone, fica um áudio muito estranho aí, viu? Fica baixo, né? Você não está com a live aberta no computador, não. É só aqui. Então, Esse melhor. Tá ok, não tá assim com. De repente, abaixar um pouquinho o volume, Dri, às vezes fica melhor. De repente está muito alto e dá uma. Eu abaixei um pouco o volume. Melhorou? Parece que melhorou. Acho que tá bom. Eu não tinha percebido. Bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma dessas fases, que é a fase do espiritual. E para que a gente possa, que é o processo de evolutivo, né, que a gente tem. Nós temos as 3 fases, a fase do instinto, a fase do intelecto e a fase do espiritual. E passar a praticar essas ferramentas é ativar o nosso lado espiritual, que é ativar a nossa centelha divina, a nossa consciência superior, o nosso eu superior, como o Alan falou, porque é uma ideia, uma informação que não está aqui nessa realidade ainda, ela ainda está em outras camadas do nosso ser. Né? Lá no nosso subconsciente, lá no nosso eu superior, aquela informação que racionalmente a gente ainda não encontrou. E aí a gente consegue acessar quando a gente faz esse tipo de mentalização, né? Você quer começar falando um pouquinho, Alan, sobre a fase do instinto? Fase do instinto, sim. A fase do instinto é alguns assuntos que a gente já tratou nas lives anteriores, né? Que a gente fala daquela questão inicial, né? Aquela fase como eu posso dizer, da infância, né? Da criança. Muitas pessoas se encontram na fase de instinto porque elas agem e reagem ainda sem o devido discernimento, né? Então tem aqueles temores, aquela irritação excessiva. É quando se vive realmente muito preso mais ao materialismo, né? Aquelas coisas que se pode ver, que se pode se tocar, e por isso causa toda essa irritação, porque a pessoa ela não tem algo a mais, ela não amadureceu, ela está presa, tudo com muita facilidade traz irritação, traz incômodo, facilmente ela muda o estado de humor, né? Então, porque ela está presa ainda numa fase anterior
uma fase de amadurecer e ver que a vida tem algo mais além dessas simples questões aí de temperamento, humor e materiais, né, Andressa? É isso mesmo. E a gente pensa que a questão dessa fase da criança, ela muitas vezes ela pode perdurar uma vida inteira. Existem pessoas Exato. que passam a vida inteira agindo como uma criança, né? Porque a gente está falando da questão de fases da evolução humana. Não é, a gente está falando de fases da vida, né? Da infância, da adolescência. Não, a gente está Isso. falando de fases de desenvolvimento humano. E tem pessoas que passam uma vida inteira apenas por instinto. Comer, beber, fazer sexo, trocar de carro, ter a bolsa, tá na moda, né? E são essas coisas superficiais, né? Tô falando de questões de mulheres, né? As mulheres, elas se preocupam muito isso, porque o cabelo que tá na moda, a roupa que tá na moda, o sapato, o perfume, e aí aquela questão do ter, do possuir, do conquistar, e aí fica naquele espaço, né, de comer, beber e festar, naquela questão bem básica da vida. E quando a gente vai para a fase do intelecto, é quando a gente começa, às vezes tem pessoas que já conquistaram essa parte do instinto, e aí elas começam a se questionar os porquês da vida. Ela começa a se inquietar e começa a fazer por quê, por que isso, por que aquilo. E aí ela sofre. É a fase que a gente está no intelecto, começa a querer saber que existe algo a mais. Né? Ela precisa almejar algo a mais e começa a fazer as questões do porquê. Só que Ô, essa Andressa, fase do porquê... Oi? não, desculpe, pode falar. Só para dar O uma. Só porquê... para perder o primeiro aqui, né? Para entender, eu percebo que essa transição dessa fase inicial, né? Que a gente está falando do instinto para o intelecto, é quando essas questões que você colocou aí, que a gente chama de superficial, só que a gente também não vive sem elas, são coisas que a gente vai utilizar. Uma mulher não vai deixar de se arrumar e ser bonita, porque ela está lá na fase última, espiritual, né? Agora é não sofrer, né? É de repente acabou o mundo porque você não conseguiu ir lá no cabeleireiro hoje, não sei o quê, e aquilo vira né, a pessoa ela dá a importância maior da vida dela está presa nesses fatores, né, que o André colocou. A comida, a aparência, né? Eu gosto de falar que ela está presa naqueles 7 pecados capitais lá, né? Se parar para pensar nisso, ela está presa naquilo, né? Na aparência, na questão da luxúria, em tudo. Ela está tudo aquilo ali é muito importante e tudo aquilo quando ela não alcança ou falta, causa muito mal-estar, muito transtorno, muita falta de aceitação. Né? Eu acho que aí fica bem tranquilo para a gente fazer a transição para a fase do intelecto. Desculpa te interromper aqui, eu achei importante para ter clareza para o pessoal. Sim, é realmente isso, né? A fase da evolução é que todas as fases são importantes, né? Só que a gente tem que caminhar. O que eu não posso é passar o resto da minha vida numa única fase. E entender que o instinto, né? A fase do instinto, a gente age como uma criança mimada que acha que tudo tem que ser como a gente quer, que a gente é o dono da verdade. A gente é reativo, briga, bate o pé, é aquela pessoa conflituosa. E aí a gente tem que ir para a parte do porquê, né? Do desenvolver o intelectual. De entender que nem tudo é como a gente quer, que às vezes a gente não consegue tudo, e que tem que começar a se questionar que existe algo além ali da questão material. É onde a gente começa a se preocupar, as inquietações. Como que a gente pode dizer assim, né, Alan? É como se a pessoa percebesse que a vida não é só isso. Não é só conquistar o material, não é só a aparência dela, não é só essa satisfação desses desejos. Tem algo mais ali e a pessoa começa a se questionar, né? Mas por que isso acontece? Né? Ele começa a olhar e perceber que tem algo além. Por isso que é uma fase de transição para o próximo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é espiritual. Ele começa a fazer várias perguntas. Fala, poxa, mas a vida não é só isso.
né? Não é só eu viver minha vida toda ali para conquistar esses bens materiais. Tem algo além disso daqui, né? Eu vejo vou falar um pouquinho sobre o que a gente sempre fala, né? Que o caos, ele traz habilidades que a nossa organização não estava disponível para acessar. Então, essa fase de desenvolver o intelecto é quando algumas coisas começam a não sair como a gente quer, né? Começa a vir os problemas de relacionamento, as questões do trabalho, da saúde, porque é uma fase que até quando você é criança, você consegue tudo que você quer. Só depois de uma certa idade, as coisas precisam ser conquistadas. E aí não é tão simples como parece. Você tem que começar a se desafiar para encontrar essas coisas. E aí você começa a perguntar, por que para o fulano está dando certo, por que para mim não está? O que a pessoa está fazendo que eu não estou fazendo, que se eu fizesse mudaria a minha realidade? E aí você começa a buscar os conhecimentos, as ferramentas, as respostas. Você entende que você não é o dono da verdade absoluta, que você não é o centro do universo, que nem tudo é sobre você e que deve ter alguma outra. Tá dando eco, Tati. Já falaram, a gente tentou resolver e não sabemos o motivo. Baixei um pouco meu volume aqui, vamos ver se também é. A fase da parte intelectual é aquela fase onde você começa a ganhar confiança em você mesmo, onde você começa. Não, eu não tenho. Você tem 2 celulares ligados, Alan? Não. Não, também. Então, eu baixei meu volume bem baixinho aqui para sua voz não retornar no negócio aqui. Vamos ver. Talvez melhore. Eu estava com o som alto aqui para poder te ouvir. Então, a segunda fase é quando você começa a ter confiança em si mesmo, vontade firme, otimismo, coragem. É onde você começa, além de conquistar os bens materiais, você começa a ganhar, né, o status, a fama, o reconhecimento daquilo que você está encontrando. Só que aí a gente vai para a terceira fase. Você conquistou o bem material, você se reconheceu como pessoa, você se solidificou, você construiu tudo aquilo que você queria, mas ainda parece que está faltando alguma coisa. E você olha e fala, mas por que está faltando? Por que eu ainda sinto esse vazio? Por que ainda estou sofrendo? Por que ainda me falta alguma coisa? Que é onde a gente começa a buscar a nossa terceira fase, que é a fase do espírito, que é a fase da consciência da própria força, da consciência do próprio ser, da sua centelha divina, de quem você é, né? E eu falo assim, que a consciência, a gente sempre pensa que a consciência é aquela coisa bonitinha e que vai só ser só como eu quero, né? E a consciência, ela não tem julgamento, a consciência, ela inclui tudo. Então, é você olhar para as suas partes bonitas, para as suas partes feias, é você se acolher, é você se amar, é você se perguntar qual é o presente que eu sou sendo essa pessoa. Eu posso mudar isso? Né? Eu desde muito pequena, Alan, eu sempre fui, assim, as pessoas não gostavam muito de mim. Porque eu passava um ar assim de arrogância, de metida, enfim. E aí eu sempre fui bem seletiva em relação às minhas amizades. Então não era todo mundo que queria ser minha amiga. E aí eu passei a vida inteira, sabe, tentando agradar as pessoas. Muitas vezes eu me tornava medíocre para me sentir pertencente. Sabe aquela coisa que, tipo assim, você, como a gente estava falando aqui, você tem tudo, você conquistou seus bens materiais, você conquistou todos os seus sonhos, tem uma família solidificada, tem uma vida, né, assim, que você olha e fala, uau, conquistei tudo que eu quero. Só que aí eu tinha um comportamento de sempre me vitimizar para que as pessoas pudessem gostar de mim e olhar e falar assim, não, ela é tudo isso, mas tadinha, né? Você não viu o que aconteceu com ela? Você não viu aquilo que aconteceu com ela?
Então, eu sempre pegava uma mochila de mediocridade para carregar e mostrar para as pessoas que eu era como elas, que eu fazia parte. Então, eu me tornava medíocre para se sentir pertencente. E aí, eu comecei, quando eu fui para o Axis, né, e estudar, eu comecei a me perguntar: o que eu estou me recusando a ser, que se eu não recusasse, eu atualizaria uma realidade completamente diferente? E qual é o presente de eu ser quem eu sou? Porque a mesma forma que as pessoas nos amam por sermos de uma forma, outras nos odeiam por sermos exatamente da mesma forma. Então, elas gostarem ou não gostarem da gente, não se diz respeito a quem a gente é, diz respeito a quem as pessoas são. E mais importante, a gente se reconhecer em essência. Qual que é a minha essência? O que eu estou separado de mim que eu preciso identificar como ser espiritual? E a gente só consegue olhar para a nossa essência, olhar para dentro de nós, quando a gente silencia. Quando a gente para, se observa, faz o relaxamento off, como a gente fez aqui no início da live, né? Consegue fechar os olhos e olhar para dentro, ao invés de ficar olhando para fora. Projetando para fora, tipo, quando eu tiver uma casa maior, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro tal, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Ser feliz, estar feliz, não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. Em ser quem você é. Em escolher as coisas que são verdadeiras para você. Né? Os seus relacionamentos, sua amizade, sua rotina. A gente sempre fica deixando para depois algo que é muito importante. Por exemplo, eu quero fazer aula de piano, ou eu quero aprender um novo idioma. E aí a gente fica sempre falando, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo. E quando você vê, a vida passou e você não fez aquilo que era conectado com a sua essência, com a sua consciência, com aquilo que é verdadeiro para você, além do ter, do possuir. Andressa, eu tenho um questionamento que uma vez eu aprendi, eu achei bem interessante, né? Não sei se eu já fiz essa pergunta com você, mas é a respeito de propósito de vida, né? A gente está falando aqui, quando a gente olha e começa a entender o propósito. Só que isso vem sendo muito mercantilizado hoje, né? Parece que se a pessoa não estiver fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, que não sei o que lá, que ela não está feliz, né? Só que realmente, se você pensar na grande maioria das pessoas, é difícil, né? Presa, principalmente, né, nessa fase de instinto aí, ela está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, né? Ou seja, muitas vezes é importante a pessoa se adaptar e ver o lado bom, por exemplo, da profissão que ela tem, né, naquele momento, nessa fase da vida dela, e de repente ser grato àquilo, né? Mas é que essa questão do propósito hoje, ela vem tirando realmente a paz de muitas pessoas, porque elas não se encontram e elas só olham aquilo que elas estão vivendo com muita insatisfação, né? Como se não fosse possível ver num trabalho comum, entre aspas, né, uma satisfação de vida. E essa questão do propósito é interessante. Uma vez, eu vi isso aqui num curso do Jacob Petri, e ele falou o seguinte, ele fez a seguinte pergunta, né? Qual que é o propósito de vida de uma semente de maçã? Né? Qual que é o propósito de vida de uma semente de maçã? Você já viu essa ou não? Pode falar. Ele pega uma semente de maçã e coloca num copo de vidro assim como esse e fala assim, qual que é o propósito de vida dessa semente? Né? Aí, pessoal, coloca a resposta se tiverem aí, ó, qual que é o propósito de vida de uma semente de maçã? O que vocês acham que é o propósito de vida de uma semente de maçã? Né?
E aí ele deixa as pessoas responderem, né? Muitos falam, se tornar uma árvore, né? Se tornar uma árvore um dia alimentar uma pessoa, maçãs e várias respostas da mente lógica, né? Sim. Mas o propósito de vida de uma semente de maçã, propósito de vida de um cachorrinho, o propósito de vida seu e meu, de qualquer ser vivo nesse universo, é manifestar a centelha divina que tem dentro da gente. Então, quando nós nos permitimos manifestar essa centelha divina, né? O divino que tem dentro de nós, no seu maior potencial, esse é o nosso maior propósito de vida. E quando nós fazemos isso, nós realmente encontramos o que se busca, que é a felicidade. Então, a felicidade não vai estar, quando eu estiver no emprego, que é esse, aquele, né, seguindo esse propósito. Aí tem várias formas, né, que se trazem para descobrir esse propósito material de vida, vamos pensar, né? Mas a grande verdade é essa. Então, quando nós permitimos que essa divindade que tem dentro de nós, ela se manifeste na sua maior intensidade no dia a dia, é que nós encontraremos o que se chama de felicidade, né? Então, eu acho interessante colocar isso porque vem bem de encontro com essa terceira fase, que é o espiritual, né? Porque tem muitas pessoas também que acreditam estar nessa fase somente porque elas meditam, somente porque elas estão estudando sobre esses assuntos, somente porque elas estão lendo e fazendo dezenas de cursos, né? Mas elas não estão vivendo essa parte de manifestar o divino dentro delas. É interessante, tem pessoas que falam, eu nem vou conversar com aquelas pessoas ali, porque elas não estão evoluídas como eu, elas não estão nesse mesmo nível de ascensão aqui que eu estou. Só de alguém falar isso, claramente, ela mal é mal está no nível do intelecto aí. Ela está bem no nível do instinto, né? Porque ela já está fazendo o julgamento e a diferença que você explicou agora um pouco anterior, que é um dos pré-requisitos aí, é sair do julgamento para você se desenvolver nessa fase espiritual, né? A Adri colocou aqui, sinto que meu propósito nesse momento é ficar bem com o meu interno e ser uma onda para o externo. Muito bem, Adri, isso é importante. Muito, muito É importante. A exatamente gente isso tem que que estar o bem livro fala, internamente. né? O O primeiro livro passo. fala exatamente isso, que quando nós passamos para o estado de consciência, para o estado do espiritual, a gente entende que a gente não está separado, que a gente está junto. E que, como você falou, do conhecimento, e se você é uma pessoa que você julga estar num estado de propósito, né, de iluminação, porque você faz todas as ferramentas e você, uau, né? É você entender que o que você gera na sua realidade, o que você gera ao redor das pessoas com quem você convive, né? É sobre o que você manifesta. O propósito não é algo mágico, místico, nossa, né? Tipo aquela coisa assim, não. O propósito é você ser o seu melhor na onde você estiver. Se eu estiver entregando, se eu for vendedor de água, eu vou ser a melhor vendedora de água. Se eu for a faxineira, eu vou ser a melhor faxineira, né? O propósito está em quem você é, não em que você faz. É aquilo que você gera através de você. É o legado que você deixa, as marcas que você deixa para alguma pessoa. É aquilo que mesmo que a pessoa não lembre de você, ela lembre de um comportamento que você fez com ela e que gerou vida nela e que através dessa geração de vida ela replica isso para gerar vida para mais e mais pessoas. Então eu entendo isso exatamente que você falou, eu vejo muitas pessoas distraídas
procurando um propósito, procurando uma resposta, procurando eliminar o mal, procurando, sei lá, tantas coisas. Eu tô assistindo uma série chamada Dark, você já ouviu? Você assistiu? Dark, eu vi quase 2 vezes. Porque tem que ver de novo para entender. Você vai ter que voltar uns episódios, senão você não Pelo vai amor entender. de Deus. A hora que chegou na 4ª temporada, eu achei que eu tava entendendo, agora eu já sei que eu acho que eu não entendi foi nada. É bem interessante. E aí eu vejo, assim, naquela série, o quanto as pessoas elas ficam distraídas a buscar respostas, a consertar coisas, ao invés de simplesmente seguir o fluxo. Deixa o fluxo. Tudo foi como tinha que ser. O passado é passado. O que nós temos agora é o futuro. E quais as possibilidades nós temos agora? Porque ali ele deixa muito claro que a Bíblia tem um versículo que fala que não há nada novo embaixo do sol. Tudo que foi, tudo que já foi, vai ser. Então, a gente tem uma mania de achar que a gente tem o poder mágico de mudar alguma coisa. A gente muda alguma coisa mudando a si mesmo. Então, se eu vejo um comportamento e um padrão a qual eu acho tóxico para mim, eu acho inapropriado para mim, porque me causou algum tipo de dor, algum tipo de situação, eu não faço aquilo. Se um dia falaram mal de mim e eu me senti muito constrangida, envergonhada, humilhada porque falaram de mim, eu não falo dos outros. Essa é a questão de evolução, né? Então, eu acredito sobre isso, sabe, Alan? Hoje eu sou terapeuta, né? Eu falo, eu estou terapeuta. Mas que muitas pessoas falam, está vivendo seu propósito. Então, tipo assim, eu vejo que a comunicação, trazer informação, conhecimento, amplitude de visão para as pessoas realmente é algo que move o meu coração. Eu me sinto feliz fazendo isso. Mas eu me sentiria feliz ensinando qualquer outra coisa, qualquer outra profissão aonde eu entregaria o que eu sei, aonde eu faria as pessoas serem melhor naquilo que elas fazem. Eu acho que o meu propósito estaria ali também. Mas tá, é porque as pessoas buscam essa coisa muito específica, né? Eu acho interessante, não que eu concorde com tudo, mas uma forma que o Ítalo Marcilli, ele resume tudo isso, né? Ele fala assim, ele tem um lema lá do pessoal que segue ele, que é aluno dele, que é trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Se você se esforçar para seguir isso, meu, sua vida vai fluir, vai andar, né? Você não vai ficar sem um reclamão e, e as coisas vão fluir legal para as pessoas aí, né? Porque muitas vezes a gente vive num estado constante de insatisfação aí, que não se preenche porque você fica numa coisa que não é, você está buscando algo que não é real. Né? Um estado de bem-estar que está só dentro da sua cabeça, muitas vezes, né? E aí fica uma insatisfação eterna. Então é uma coisa para a gente olhar, que por isso que a gente fala, uma das formas de ficar bem nesse estado espiritual aí é o tempo todo trabalhar a gratidão, né? Quando você se torna uma pessoa grata por tudo, por qualquer coisa, a internet funcionou, gratidão. A Andressa está aqui hoje de novo, gratidão. E vai que nem um passarinho que canta o dia todo. Às vezes, eu acho que os passarinhos cantam porque eles estão agradecendo. Eu tenho esse ponto de vista, que eles estão ali, ó. E por isso que nada falta para um passarinho. Você pode ver. Tá chovendo, ele está cantando. Ele não passa fome, consegue viver na cidade, na floresta. Eu tenho um ponto de vista que o passarinho, o cantar dele é o agradecer, constante. E é assim que a gente deve ser, né? Quando a gente começa a vibrar dessa forma, tudo fica mais claro, né? Nós conseguimos aí perceber aquilo que nós precisamos, a gente sai da mente lógica, consegue acessar o nosso perceber, o nosso sentir, né?
e tudo flui melhor, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Essa semana, você falando em gratidão, essa semana você me mandou o vídeo daquela jornalista falando do filho, né? Que sobreviveu a um afogamento e o menininho falando do milagre, de viver milagres. E aí, eu assistindo aquele, eu já tinha visto aquele vídeo e interessante que essa semana acho que umas 5, 6 pessoas me mandaram aquele vídeo. Acho que Olha, porque o nome da criança é Samuel, aí então todo mundo lembrou de mim, né? E, e aí eu vendo aquele vídeo assim, Alan, eu percebo assim quantos milagres eu já vivi com Deus, sabe? Quantos milagres eu já vivi na minha vida, mas porque eu também me permiti viver esses milagres. E foi tão interessante que, como você está falando, muitas vezes a gente cai no esquecimento. A gente se esquece das coisas pelas quais a gente já recebeu, né? A gente só olha para aquilo que falta e a gente não consegue olhar pela graça, pela bênção que a gente tem de estar vivo e de estar desfrutando daquilo que a gente está vivendo. E uma ferramenta que a gente usa, não sei se você, né, faz isso com seus pacientes, é o pote da gratidão. É sim. uma coisa tão simples, mas é fundamental, gente. Se está em algum momento de dificuldade, de conseguir ver beleza, de conseguir ver possibilidades, faça esse exercício. Pega um potinho, pega um caderno, um papel, né? Não precisa ser nada assim. Ou um livro mesmo, pega um caderno, vai lá e escreve toda hora algo pela qual você é grato. E quando você estiver ali triste, chateado com alguma coisa que não saiu como você queria, e aí você, em vez de murmurar, vai lá e olha, por quantas coisas eu posso ser grata na minha vida, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. Porque na vida a gente só tem escolhas. Escolhas criam infinitas possibilidades, né? Ontem eu fui num evento de casais, de empreendedorismo de casal. E uma das coisas que o rapaz que fez a palestra falou o seguinte: que empreender é saber que às vezes tem coisa que não vai dar certo. Mas a partir do momento que você escolheu fazer, você vai fazer dar certo. Porque existem outras possibilidades, melhores, maiores. E assim na vida é em qualquer área, em qualquer situação que nós estivermos vivendo, que não está sendo como a gente quer, existe uma outra possibilidade. E qual é a outra possibilidade que você ainda não percebeu? É na saúde física, é na saúde, é na vida espiritual, é no relacionamento, é no trabalho, é na cidade. Eu vejo pessoas que estão aí morando em uma cidade há anos ali procurando uma oportunidade, uma situação e a vida não muda, a vida não expande. Mas a pessoa também parece que está presa na gaiola, presa na limitação. Será que não existe algo em outro lugar para você? Será que não é hora de você se desafiar, né? Ir para um outro espaço, fazer essa pergunta: quais as outras possibilidades que estão disponíveis para mim que eu não estou identificando? Eu sou doida do recomeço, né? Eu já morei em acho que 4 cidades e tô doida para mudar de novo. Meu marido fala que eu sou cigana, eu falo, adoro. Daqui a pouco eu vou virar nômade, só tô esperando se aposentar. Que eu quero essa possibilidade de liberdade, porque como da gente ficar apegada, meu ponto de vista, a gente agora, que é só Andressa, ponto de vista interessante, que a gente fala que quando a gente fica apegado a bens, a coisas, a localidades, a gente ainda funciona pelo nosso instinto. Ah, mas isso é meu, isso eu conquistei, isso é meu. Você não vai levar nada disso, né? Eu vi uma reflexão que fala que o que nós temos são para viver bastante, assim, a média é 80 anos de vida. Nós temos aí, vamos dizer, 80 anos de vida. Eu estou com 35 anos. O que eu vivi nesses 35 anos? Eu vivi ou eu sobrevivi? O quanto tempo eu ainda tenho para viver? O quanto eu estou comprometido com o meu viver ou com o ter? Né? A gente tem que ter a balança. Colocar na balança. É muito importante, a gente tem uma ferramenta também, Alan, da questão da roda da vida, de colocar e administrar o nosso tempo.
Eu acho muito interessante. O Alan tem uma vida bem ativa, apesar que faz tempo que eu não vejo mais, né, Alan? Andar de patins, correr, vai pra academia, né? E Tá assim, tudo, tá tudo offline, não tô postando, mas tô fazendo, sim. e é tão gostoso, né? Se permitir viver essa experiência, desfrutar da vida. A gente anda numa fase que a gente não tem aprendido a desfrutar das nossas conquistas, desfrutar dos pequenos momentos, desfrutar, né? Eu acho que o que você não está desfrutando? A Ju, eu acho que a Ju tá aqui, deixa eu ver. A Ju tá. Esses dias atrás, a Ju é uma amiga minha que está passando por um tratamento de câncer. E ela é muito bonitinha, porque, tipo assim, tudo que você fala pra ela, ela vai e faz. Ela não julga nada, ela aprendeu a receber, sabe? Esses dias eu falei pra ela, amiga, tá precisando tomar um solzinho, né? Porque ela tava tomando quimioterapia, enfim, fica bem debilitada. Aí, no dia seguinte, ela me mandou uma foto sentadinha no quintal da casa dos pais dela, com a pé na terra, tomando sol. Então, tipo assim, aprendendo a desfrutar de um presente da natureza, né? Ela falou assim, é maravilhoso. E às vezes a gente não tem, como você falou, ouvir o som dos pássaros, poder contemplar a alegria, a gratidão do pássaro cantando e trazer aquela alegria para dentro de você. Então, quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda. Porque quando a gente começa a ter esse espaço de apreciar a conquistas dos outros, né? A gente também vibra nessa possibilidade. Ao invés de você olhar para aquilo que você não tem e que o outro tem, ao invés de você invejar, comparar, criticar, julgar, vibra que uau, como ele pode ter mais, como eu posso ter isso, né? Como eu posso sobrecriar, como que mais possibilidades estão disponíveis para nós. E a gente sair desse espaço da competição, da raiva, da inveja e olhar, porque, verdade, quantos por cento que o outro está com inveja de mim, né? Eu vejo isso que a gente às vezes passa por algumas situações bem interessantes e a pessoa, tipo, vamos supor assim, até eu passei uma situação semelhante esses dias assim. Uma amiga tem uma amiga que tem uma loja de roupa, um exemplo. E ela começou a vender roupa. Aí a amiga ligou e falou assim: Você tá me traindo? Então, tipo assim, gente, então quer dizer, o Alan é terapeuta, eu não posso ser terapeuta, porque se ele for terapeuta, eu tô traindo ele, né? Nossa. Existe possibilidade, espaço para todo mundo. Todo mundo é único, é essencial e é isso, né? E a gente tem que sair desse espaço de achar que é algo pessoal, sabe? Tudo a gente leva para o pessoal, não é sobre você, né? Às vezes o outro é só o outro, você não sabe quanto tempo faz que o outro está sonhando, que o outro está almejando. Você manifestou, mas ele também chegou o momento dele manifestar, né? Assim, é um exemplo que eu queria deixar aqui para a nossa semana, para que a gente possa se perguntar qual é a fase da vida que eu ainda me encontro. Será que eu ainda estou apegado a poder, a ter, a conquistar, a ser, né? A estar em evidência? Ou quanto eu estou caminhando de entender que eu não sou especial, eu sou essencial. Essa é a diferença. Essencialidade é eu crio algo único e exclusivo nessa realidade. Eu sou um presente ser quem eu sou. E eu estou aonde eu tenho que estar no momento que eu tenho que estar. E quais são as outras possibilidades que eu posso ter na minha vida? Sair do julgamento de si, sair do julgamento do outro e se apoderar daquilo que você precisa, qual é o passo que você precisa. Eu tenho uma ferramenta, né, que é a mesa angelical das 4 prosperidades, que é uma ferramenta incrível através da radiestesia radiônica, que através do nosso campo vibracional a gente consegue identificar em qual momento você está dentro das 4 prosperidades. Se eu estou no despertar, se eu estou na curiosidade, se eu estou na ancoragem, se eu estou na consistência, ou se eu já estou no compartilhamento. O Alan fiz uma anamnese, né, Alan, recentemente,
E é muito interessante que quando eu faço esse atendimento com a mesa, as pessoas chegam aqui todas assim, né? Todas. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, porque eu sei tudo, eu faço tudo, eu já isso, eu já aquilo, eu já faculdade, MBA, pós-graduação, falo sei quantas línguas, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. E aí a pessoa está cheia de si, cheia. Aí quando a gente vem para a mesa mostra, olha, essa sua área, você vibra aqui na inveja, na raiva, no orgulho, no medo. Nessa determinada área, você ainda está no nível de consciência do despertar. Você tem gente que ainda nem no despertar não está, tem gente que ainda está dormindo. Então, é muito importante que você busque esse autoconhecimento, que você busque ferramentas que vão te dar uma direção e uma orientação daquilo que você precisa olhar para a sua vida. E a gente vai estar em constante evolução, em constante. Tem áreas que a gente vai estar bem, tem áreas que a gente não vai estar. Eu falo que essa ferramenta da Roda da Vida foi algo que me ajudou muito, né, a ter clareza ali. E é muito interessante que quando a gente olha para a Roda da Vida e ela fala, ó, esse aqui que tá 8, mantenha o que você está fazendo. Mas isso aqui que não tá, você vai ter que arrumar um tempo para isso aqui. E aí você para e olha e fala, ó, como pode melhorar, né? E a gente tem que aprender a se acolher. E é muito importante ter um momento de lazer, um momento do desfrutar, um momento de fazer alguma coisa que não seja significativo bastante para as pessoas, mas que seja significativo bastante para você. Como eu dei o exemplo do nosso amigo Alan, que gosta de andar de patins. Né? Ele gosta, eu acho incrível, também gosto, mas eu sou meio estabanada. Meu marido fala que vai ter que me enrolar no plástico bolha. E tem que ser assim, numa linha, não pode nem ter subida nem descida, tem que ser no plano, assim. Vou ter que ir lá em só frente à vai rua, repetir Dani, isso. andar de patins. Mas é isso. O que é felicidade para você que mais ninguém entende? Faz essa pergunta. O que é felicidade para você que mais ninguém entende? O meu sogro ama pescar. E ele gosta de pescar dentro do rio, com a água aqui, ó, para cima da cintura. E eu falo, gente, que gosto. Mas é a felicidade para ele que mais ninguém entende. E é isso. Essa semana eu gostaria que você se permitisse a fazer isso, que é felicidade para você que mais ninguém entende. Se você não sabe, é o momento de experienciar. Porque para a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente tem que experienciar. Porque senão fica só na idealização, né? Fica uma ilusão. Aí você vive de ilusão e a gente tem que passar a trazer isso para a realidade. Eu ouvi Acho que é da isso. opinião dos outros, né, também. Achando que é a sua opinião, mas não é sua. Tem que ter a sua própria. É isso. Ai, que bom, né? Ai, obrigado, Andressa. Queria te agradecer muito aí mais uma vez por esse momento de hoje. De verdade, achei muito bom essa questão da gente ter feito a meditação no começo aí. E agradecer. Quer mais dizer mais alguma coisa? Não, se eu for dizer, eu vou querer ficar aqui conversando o dia inteiro. Gente, gratidão, bom dia para vocês. Para quem chegou agora, não conseguiu fazer o relaxamento alfa, comece a live, aproveita essa ferramenta para o dia de vocês. Vocês vão ver que vai ser um dia diferente, que você vai ter uma sensação diferente. E pratique, né? Como o Alan falou, existem diversos tipos de relaxamento. Mas mesmo que você não tenha um específico, não tenha algo específico no momento do seu trabalho, apenas sente-se num local confortável, feche os seus olhos, eleve a sua cabeça e faça algumas respirações profundas e tente colocar alguma imagem na sua tela mental que vá esvaziar a sua mente. Ou, como a gente falou aqui, a tela azul, ou uma imagem de um local que te traga felicidade, né? Eu amo a praia, então sempre que eu preciso eu vou lá para a praia, fico lá vendo o pôr do sol, vendo as ondas do mar, vindo, molhando os meus pés e olhando o horizonte. Então eu sempre procuro, quando eu preciso, eu coloco na minha tela mental essa imagem. Então, façam isso e percebam e compartilhem com a gente depois como que foi passar a ter essa possibilidade. Acho que a gente poderia deixar para a semana que vem já mais ou menos alinhado,
os estados crash e coach da mente, para a gente falar um pouquinho sobre ondas cerebrais, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, o que é estar em coach, o que é estar em crash, né? Que eu acho que vai ser bem legal. Pode Aí fica esse ser. convite para vocês a semana que vem, na terça-feira, às 8 da manhã. Fica combinado, então. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo para todos aí. Boa semana. Tchau, Andressa. Obrigado.